Lucas capítulo 6, versículo 38. Dê, que ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos cantar junto conosco. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Comigo. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê em fé, dê em amor, dê feliz, com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração, dê o melhor, dê a Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá. Shalom, shalom, a paz a todos. Boa noite. Vamos estar dando início, então, ao nosso culto, né? Já agradeço de antemão o convite do pastor para poder estarmos aqui, ajudando ele nesse culto dos sábados, né? Então, vamos estar... Eu vou estar lendo a palavra aqui, fazendo a abertura já com a palavra, depois eu vou estar orando. E eu quero fazer a abertura com a palavra em Ezequiel 33, no versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11, aonde a palavra de Deus nos fala assim: Tu, pois, filho do homem, versículo 11, perdão. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? A gente vê que o desejo de Deus, né, o desejo mais profundo de Deus é com que a gente tenha esse encontro com Ele, né? Então, esse desejo mais profundo dele é esse, é que todas as criaturas se reconciliem com ele e passem a manter uma comunhão íntima, né, com o seu Criador. Então, muitas das vezes a gente deixa Deus de lado na nossa vida, né? E Deus ele está fazendo esse chamado para cada um de nós, para você que está assistindo nesse momento, esse culto, que você possa refletir nessa palavra, porque Deus ele não quer que ninguém se perca. A vontade do Criador é que todos voltem a Ele, né? Então, por que que às vezes a gente faz tanta dificuldade para a gente poder ir a esse Deus, o Deus Criador? Porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados de Deus, da presença gloriosa desse Deus. Então, o pecado ele nos separou de Deus, mas Deus ele preparou algo maravilhoso, onde nos faz realmente voltar à presença de Deus. Quando ele entregou o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário para morrer por mim e por cada um que está aqui, presencial aqui nesse culto, e aquele que vai ouvir, você que vai ouvir no dia seguinte, daqui a meses, daqui a anos. Jesus, ele te ama, ele morreu por você. Então, o Senhor, ele quer que você seja resgatado para a honra e glória do nome dele,
Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Vamos dar continuação no nosso culto. Vou estar orando neste momento, agradecendo a Deus, e logo em seguida vamos estar passando a palavra para a irmã Sandra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça lhe damos, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai amado, de estarmos aqui unidos na Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar, Senhor, meu Deus, a minha vida cada dia mais e mais na Tua presença, te entregando, Senhor, meu Deus, os meus pedidos de falha, que muitas das vezes nós somos humanos, nós falhamos, Pai. Então, Senhor, meu Deus, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir no caminho, Senhor, em que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu entrego, Senhor, a vida daqueles que vão ouvir, Senhor, meu Deus, futuramente, Senhor, esse culto. Pai, se eles ainda não tiveram um encontro genuíno contigo, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar, Senhor, restaurando, renovando essas vidas, Pai, que estão perdidas, Senhor, tão carentes de Ti, Pai amado. Como o Senhor falou ali, Senhor, meu Deus, para o povo de Israel. Hoje em dia, Senhor, meu Deus, nós somos aqui, Senhor, o Teu Israel, Pai. Os remanescentes, Pai amado, nesse tempo contemporâneo, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor amado, em nome de Jesus, está nos capacitando, Pai, nos capacitando para que nós possamos, Senhor, através do Espírito Santo, e falar, sair em campo, Pai, falar para essas pessoas o quanto é necessário, Senhor, meu Deus, e quanto o tempo está se esgotando, Pai. A chance que o Senhor tem dado para cada um está se esgotando. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, sair e resgatar em nome de Jesus, através do Espírito Santo, essas vidas, Senhor, para voltar, Senhor, meu Deus, ao Teu aprisco, para ter, Senhor, meu Deus, a intimidade que o Senhor pede, Senhor, que nós tenhamos contigo. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado por essa semana, Pai, que o Senhor nos deu, e que já nos prepara, Senhor, meu Deus, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém. Irmã Sandra. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E que reflexão maravilhosa a irmã Lucinéia falou, né? Da intimidade. Deus não quer que ninguém se perca. E só o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso conselheiro, e ele que leva com gemidos inexprimíveis, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não vamos falar sobre o dízimo, a oferta nesse momento. Vamos falar na palavra que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 16 a 17. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Glória a Deus. Então, quem guarda os mandamentos do Senhor, guarda a sua alma. A nossa alma é preciosa, né? As nossas ações, as nossas atitudes vai levar, né, aonde você quer passar a eternidade. É verdade? E quem guarda e obedece os mandamentos de Deus, né, tem tudo. Tem o melhor conselheiro, que é o Espírito Santo, melhor amigo, né? E nós vamos ter direção em vários aspectos da nossa vida, né? Vários aspectos, como familiar, sentimental, financeiro, em tudo. Você vai ter a direção, quem guarda os mandamentos do Senhor no coração e as pratique, né? Porque no versículo 17 diz quem, continuação do 16, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre, né? Morre espiritualmente, né? A pessoa vai se enfraquecendo, ela não quer saber mais, quem já tem uma vida com Cristo, e ela se afasta, né? Deus, como diz, né, irmão Suleto, Deus não quer que ninguém se perca, quer que todos se salvem, mas a escolha é nossa, a escolha é nossa, né? É nós que conduzimos, levamos, né, aonde nossa alma vai passar a eternidade. Amém? Então, no versículo 17 diz, quem se compadece do pobre, quem é esse pobre? Né? São pessoas necessitadas, são pessoas que não têm como se sustentar só, é preciso, né, do nosso próximo, né? Quem é esse próximo? É os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que estar unidos, fortalecidos, né? Em nome do Senhor Jesus, um precisando do outro. Ninguém vive só. Nós precisamos de um dos outros para se ajuntar e fazer acontecer. Amém? Então, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Que
palavra maravilhosa que Deus nos deixou aqui. Ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Tudo que você fizer de bom, de maravilhoso, na direção do Espírito Santo de Deus, na direção dos mandamentos de Deus, você vai ter o melhor. Quando a gente faz o bem, né, a gente se alegra, a gente se sente bem, né? A pessoa que faz o bem não vai se sentir mal, né? A pessoa que ajuda o seu próximo não vai, né, murmurar. Não, quem dá de coração. E a Bíblia fala desse coração generoso, esse coração voluntário, porque quando nós que ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, né? Isso não quer dizer também, eu vou dar para me receber. Não é assim, né? É voluntário, é de coração, certo? É um coração contrito, um coração arrependido, um coração cheio de amor para dar. É esse a palavra de hoje. Então, amados irmãos, a comunidade cristã, a Essência do Caminho, Veredas Antigas, né, precisa da sua ajuda, né, você com seus dízimos, a sua oferta, isso ajuda a obra do Senhor a manter este canal maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. E aquele que dê com alegria. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos sim. Tem um Pix, vai ter o Pix aí no rodapé, mas eu vou falar aqui, aproveite a canetinha, o papel, anota aí. O Pix é 1298-8743-723. Amém? Repetindo, 1298-8743-723. Amém? Segunda-feira nós temos um compromisso, né? Para que nossa transmissão, né, seja gravado, seja na plataforma, e precisa da ajuda dos amados irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus, a manter, né, essa comunidade nas redes sociais, amém? Segunda-feira eu tenho compromisso, então ajude, você que pode, né, conforme a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, segunda-feira tem esse compromisso do Google Meet, nós pagamos, né? Para que nossa programação, né, desse canal abençoado tenha mudado as vidas, tenha dado muitos testemunhos, e fazer o bem, a palavra de Deus nos fala, né? Quem presta o que necessita, que precisa fazer a obra do Senhor, né? Com amor e tremor. Em nome do Senhor Jesus. Então, ajude você que está acompanhando neste momento ao vivo, os que ainda vão acompanhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo dizimista? Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, meu Deus, pelas oportunidades. Recebo o louvor, a adoração, receba as orações aqui colocadas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa o dizimista da tua obra ofertante, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque, meu Pai, a tua palavra diz, digno é o salário, o suor do trabalhador. Pai, o suor do trabalhador é digno. Meu Deus, essa dignidade meu Pai, um salário limpo, um salário com esforço, meu Pai, do seu próprio suor, sustentar a casa, sustentar a sua família, sustentar aquele que precisa, porque na mão direita, meu Pai, há longevidade, a mão esquerda há riquezas e honra, meu Pai, isso eu falo. Então, as nossas mãos também é um fruto do nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os dizimistas da comunidade, cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, e todos aqueles, meu Pai, que ama a obra, ama ajudar, meu Deus, comunidade, igrejas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos, meu Pai. E eu te peço a direção do teu Espírito Santo, meu Pai, usa o teu servo, irmão Mateus, meu Deus, que vai dar a palavra desta noite, que alcança os nossos corações, meu Deus, faça mudança, meu Deus, faça milagres, prodígios e maravilha, meu Pai, porque a tua oração, meu Pai, não volta vazia, não, é preenchida, meu Deus, conforme a necessidade da que estão passando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, atenda a cada coração, a cada súplica, a cada pedido aqui, e usa,
meu Deus, do teu servo agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. Eu passo para o irmão Mateus aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. O som e a imagem estão bem para vocês? Glória a Deus, amém. Estamos aqui hoje, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui ao vivo com meu discípulo Rafael, amiga irmã em Cristo, minha amada irmã Sandra, minha amada irmã Niara, minha amada irmã Marisol, minha amada irmã Lucinéia, pastor Charles e irmão Robson, que eu não conheço, estou vendo hoje pela primeira vez, somente a foto dele. Amém, meu Robson, em nome de Jesus. E algumas pessoas aqui, não se sintam ofendidos outros, mas algumas pessoas aqui eu queria agradecer de uma forma mais especial, é a vida do meu discípulo Rafael, que anda comigo aqui em Salvador, do pastor Charles, que nós temos uma aliança, da serva Marisol, que eu amo muito e às vezes preciso amar mais ainda e peço perdão, a irmã Sandra, que nós tivemos o prazer de conhecer, juntos aí, apesar de ser de outro estado, mas acabamos criando uma amizade e aliança, e a irmã Niara, que nós estamos aí juntos, nessa comunhão juntos, um passo de cada vez, dia de cada vez, aprendendo a se amar. Aos outros, irmã Luciné e irmão Robson, é que eu não tenho muita intimidade ainda, mas a gente vai crescendo mais e mais em nome de Jesus, a gente vai se conhecendo. Eu quero ler vários versículos hoje, mas eu vou focar em um específico. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus, capítulo 24, versículo 12, que está escrito bem assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu fico triste porque eu vejo que eu estou fazendo parte de uma geração que o amor esfriou. E eu me entristeço em estar nessa geração, onde eu vejo que nós estamos na geração que a iniquidade se multiplicou. Essa profecia aqui, para mim, ela se cumpriu nos nossos tempos. Eu quero falar de uma questão científica para explicar um pouco esse versículo. Nós temos um circuito dopaminérgico, que é baseado em um neurotransmissor chamado dopamina. Muitos, erradamente, pensam que dopamina é um hormônio do prazer e da satisfação. Mas dopamina não é um neurotransmissor do prazer. Ele é um neurotransmissor do desejo. E existe uma diferença muito grande entre desejo e prazer. A função da dopamina é te dar desejo pelas coisas. E, infelizmente, nos dias de hoje, os homens que governam o mundo, eles estão usando isso para o mal. E, ao colocar o algoritmo nas redes sociais, na internet, está incentivando nós buscarmos dopamina de uma forma sem sentido. Deus criou a dopamina no ser humano para nos dar desejo. E através desse desejo, nós se esforçarmos, nós termos motivação, nós se sacrificarmos,
nós suportarmos desconfortos, nós lutarmos, nós trabalhar duro. Então, a dopamina é criada por Deus para nos capacitar a sustentar um casamento ao longo dos anos, sustentar uma família, sustentar amigos, sustentar um trabalho, sustentar amizades, para enfrentar invernos, desertos, enfrentar doenças, enfrentar acidentes, enfrentar inúmeras circunstâncias adversas. Então, através da dopamina, nós temos força, energia, motivação e desejo para passar por processos difíceis. Quando um algoritmo do Instagram, um algoritmo do YouTube, um algoritmo do Kawaii, do TikTok, esse algoritmo de jogos, algoritmo da pornografia, o algoritmo da internet nos estimula a desejar coisas como drogas, bebidas, aquela rolagem infinita da internet, vídeos inúteis que não têm significado nenhum, a desejar valores que não trazem resultado positivo. O que acontece conosco? Nós se alimentamos dessa dopamina tóxica e ficamos impacientes para se esforçar mais para ter uma dopamina mais cara. Então, para que eu quero um casamento, fazer sexo com a mesma mulher, sempre a mesma pessoa, se eu posso ter várias mulheres? Se eu posso clicar e eu tenho uma variedade de todo tipo de mulher na internet, para que eu vou querer focar em uma só? Para que eu vou me preocupar em me esforçar em ter amigos com vários defeitos, com várias personalidades diferentes da minha, ter o sacrifício de me deslocar para a casa dele, de preparar um café da manhã para ele vir à minha casa, marcar para sair? Se eu vou numa rede da internet de WhatsApp, Facebook, Instagram e falo com milhares de pessoas ao mesmo tempo? Para que eu vou me interessar em estudar? Se eu pergunto à inteligência artificial, ele me entrega tudo pronto. Eu pergunto para o Dr. Google, ele entrega tudo pronto. Para que eu vou ter o prazer de me esforçar para fazer uma atividade física se eu posso simplesmente usar a estética e as questões da química para ter o corpo que eu quero? Eu posso usar os filtros do celular e posto a foto que eu quero. Eu invento uma vida artificial chamada Second Life e eu começo a viver uma vida virtual. Eu crio meu avatar. Eu começo a ter namoradas virtuais. Imagine a loucura que o ser humano está. Então, a internet afastou completamente o ser humano. Hoje, ninguém quer amizade. Ninguém quer família. Ninguém quer se preocupar em passar anos e anos desenvolvendo, horas e horas se gastando para cuidar da saúde, da família, dos amigos. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge contra a verdadeira sabedoria. Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tenha vida longas. Mas hoje nós desonramos nossos pais, se isolamos. Hoje as pessoas não têm paciência de conversar, de ouvir, de interagir. Honrar pai e mãe é coisa do passado. Que nada, meu pai e minha mãe é ultrapassado, é careta, é antigo, é chato. Agora a psicologia, ela tem vários termos. Inventaram várias coisas, agora eu tenho que quebrar a dependência emocional. Eu tenho que tirar o selfie emaranhado. Não, meu pai e minha mãe é tóxico. Tenho traumas e bloqueios por causa de meu pai e de minha mãe. Eu fui traumatizado, e sabe? E nós temos inúmeros argumentos para quebrar a Bíblia, quebrar princípios bíblicos, para desonrar a palavra de Deus, para negar aquilo que Deus escreveu. Satanás nunca foi tão diabo como no dia de hoje. Eu nunca vi
o diabo tão endemoniado como nesse tempo. E isso inclui todos, eu me incluo, inclui os crentes, infelizmente. Levítico, capítulo 19, versículo 32, diz bem assim: levanta-te diante das cães e honra a face do ancião. Nós temos aqui, não é muito velho, só 57 anos, mas já é um ancião. Nós temos aqui nosso amado Charles, nosso pastor. E quantos têm paciência de parar para beber dessa fonte? Um homem riquíssimo em sabedoria, de conhecimento, escreveu inúmeros livros. O curso de teologia dele com sabedoria por todos os poros. Mas você procura pessoas interessadas para ouvir. Quem está interessado em ouvir? Como é triste falar dessas coisas. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz: sede agradecidos. Mas hoje aprendemos a murmurar e reclamar de tudo e de todos. Só encontramos defeitos, críticas, julgamentos, condenações, acusações, egoísmo, ingratidões. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é Deus falando. Sabe com quem? Eu peço que vocês anotem aí. Apocalipse, ou então abra na Bíblia aí, Apocalipse 2, versículo 4 e 5, para vocês verem com seus próprios olhos para quem essa palavra foi direcionada. Antes de ler assim rapidamente: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A gente pensa aqui que é um pecador, é um desigrejado, é um desviado, um ímpio. Não. Vocês vão tomar um susto quem não conhece essa passagem. É algo escandaloso. Aqui está falando da maior igreja que existia na época. Foi uma igreja que foi liderada pelo apóstolo João. Foi liderada por Timóteo. Foi uma igreja que Paulo investiu mais de 3 anos nessa cidade, ensinando essa igreja. Era uma das maiores igrejas da época dos apóstolos. Ele está falando com a igreja de Éfeso. Uma igreja que queimou milhões de livros em bruxaria. Uma igreja que tinha a presença do Espírito Santo e milagres, sinais, prodígios e maravilha. Era uma igreja riquíssima e transbordante do Espírito Santo. Foi contra essa igreja que Deus falou: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela cresceu tanto, ela foi tão cheia do Espírito Santo. Homens de Deus, grandes homens de Deus passaram por aquela igreja. Tanto que ela ficou, sabe o quê? Orgulhosa. Se encheu de conhecimento, se encheu de poder, se encheu de glória. E eu estou falando aqui de glória de Deus, não é glória humana, não. Era uma igreja que Deus se manifestava. Pois nessa igreja, o orgulho entrou. Provavelmente eles tinham o melhor curso em teologia da época. Provavelmente tinham os melhores pastores, os homens que mais oravam, os homens que mais manifestavam milagres. Mas tinha um detalhezinho que Jesus chamou a atenção: o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, Mateus? Sabe o que é esse primeiro amor? Aquele amor que, quando você aceitou Jesus, se apaixonou e queria pregar o evangelho para todo mundo. Até se você ficar hiperfocado em Deus, você pode perder o primeiro amor. Por quê? Porque você fica tanto focado em querer crescer no espiritual e tem seu irmãozinho aqui no lado, fraquinho, tem um irmão aqui no outro, cambaleando, mas você só está focado em orar, focado em ler Bíblia, focado em ser cheio do Espírito Santo, que não tem tempo para amar.
para ter paciência. Não tem tempo para se importar com os pequeninos, para cuidar. Foi o que Deus falou com os fariseus. Todo mundo pensa que fariseu era pecador. Fariseu era a classe mais santa de Israel da época. Fariseu orava, lia muito a Bíblia, fariseu dizimava, fariseu tinha formação em teologia, fariseu conhecia a palavra profundamente. O problema do fariseu era a falta de amor. Você às vezes fica tão focado em crescer em tantas áreas e esquece de olhar para o lado. E quem é que está do meu lado? O meu próximo. A minha mãe chata, o meu pai doente, o meu irmão insuportável, o meu vizinho fofoqueiro, minha vizinha fuxiqueira, minha tia que fala muito. Mas eu tenho que amar. Eu tenho que ter paciência de cuidar, de pregar evangelho. Às vezes nós estamos no casamento há 10, 15 anos, esfriamos, esquecemos de amar nosso cônjuge. Vamos pregar evangelho, vamos crescer, ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo? Sabe o que a Bíblia te diz? Marcos 8,33. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Nisto conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. E eu te pergunto, vou voltar ao versículo que eu comecei. Com lágrimas nos olhos, coração quebrado. Porque eu estou nessa geração. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E já esfriou e tem esfriado. Como é triste. Como é triste. É melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi cevado e com ele ódio. Provérbios 15:17. Eu quero te convidar. Eu quero te confrontar. Eu quero te exortar. Eu também quero me exortar. Eu quero me confrontar e quero me convidar, através do Espírito Santo, a nós voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos às primeiras obras. Precisamos ter mais paciência. Amar o nosso próximo, como o samaritano. O samaritano parou, olhou para uma pessoa estranha, cuidou, mas o fariseu e o levita não. Eu, hoje, e graças a Deus não só hoje, mas toda a minha vida cristã, eu tive a oportunidade de ser o samaritano cuidando de pessoas. Mas eu confesso para vocês que ao mesmo tempo que eu fui aquele que cuida, Satanás semeava no meu coração. Você não está perdendo tempo, não? Você gasta tanto tempo investindo em vidas? Será que vale a pena? E eu não vou mentir para vocês. Eu sou humano. Eu sou falho e pecador também. Sou santo lutando contra o pecado. Mas tem um lado meu que se converte todos os dias. E não é fácil manter essa chama do amor acesa. Porque o mundo, ele seduz. Ele seduz a gente esfriar, se decepcionar. As traições, as mágoas, os bloqueios, os traumas, as decepções, frustrações, desejo de prosperar, desejo de vencer, de crescer. E eu digo para vocês, graças a Deus
que o Espírito Santo tem liberdade na minha vida e tem me confrontado nessa palavra. E hoje eu tenho buscado amar minha esposa, amar meu filho, amar minha mãe e buscado, na medida das minhas limitações e defeitos, amar meu próximo. Mas eu sei que eu preciso melhorar. E eu quero te confrontar a você permitir o Espírito Santo hoje tocar esse coração e você olhar como é que está o meu relacionamento conjugal. Ah, meu esposo, minha esposa é cheio de defeito. Mas e eu? A parte que me cabe. Eu nunca vou esquecer uma pregação que eu ouvi há 20 anos atrás, no ano de 2006. Eu vou resumir ela, mas eu quero destacar aqui um trecho dela que o pregador falou. Quem tem Jesus é você. Quem tem que amar é você. Ah, ele também é crente. Ele é crente, mas às vezes ele está surdo para Deus. Ele está cego para Deus. E é você que Deus quer usar para refletir o amor para ele ou para ela. E algumas pessoas que conhecem o meu testemunho sabem que eu não falo de boca para fora. Que dentro da minha casa eu sou testado todos os dias a viver esse amor. Porque era para eu ter desistido, mas eu não desisti. Eu vivo igual aquele livro de Oséias. Para bom entendedor, entende o recado. E nós precisamos ser desafiados a amar. Ser desafiado. A comunidade cristã, a essência do caminho, veredas antigas. Precisamos ser essa comunidade que ama. Por isso que eu comecei agradecendo pela presença de algumas pessoas específicas que eu tenho aprendido a amar. E estou aprendendo um dia de cada vez. Porque é um desafio. Amar. E a mensagem de hoje que eu deixo para você é, para mim também, vamos amar o nosso próximo. E o nosso próximo, às vezes, está bem próximo. É dentro da nossa casa. É o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso marido, é nossa esposa, é nosso filho. Precisamos ser exemplo e referenciais para ele. Desligar mais o celular. E ter mais tempo de conversa, olho no olho. Ouvir. Você e eu temos 2 ouvidos e uma boca só. Para poder emprestar o nosso ouvido para as pessoas desabafarem conosco. As pessoas muitas vezes só querem conversar. Só quer um ouvido amigo. E precisamos se permitir amar. Essa é a palavra que o Espírito Santo me trouxe para essa noite. Que eu e você, nós, como igreja, voltemos ao primeiro amor. Voltemos às primeiras obras. Voltemos a cuidar um dos outros. Pois aqui é a nossa família espiritual e também humana. E nós, como igreja, temos que ser referencial para as pessoas de fora. Então, roupa suja se lava em casa. Vamos começar por nossa casa. A casa da igreja, a casa do lar, a casa do dia a dia. Faça um desafio. Pergunte ao Espírito Santo. Me apresente uma pessoa, Espírito Santo, que eu preciso ouvir mais. Ligue para ela e só pergunte como é que está você, tudo bem? Mande uma mensagem. Mas não mande por educação, não. Porque nós temos mania de perguntar como é que está. E a pessoa diz, estou assim, 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 a gente desconversa e muda de assunto e sai da conversa. Você tem que ter paciência. Eu sou profissional, tem a irmã Luciné aqui que é profissional, tem o pastor Charles que é profissional. Nós somos treinados. Mas você também tem que aprender a ouvir.
como pessoas que eu já parei para ouvir 4 horas seguidas. Não é fácil, mas é necessário. Ouvir e também amar. Então, que possamos realmente, verdadeiramente, ser canais de salvação de vidas. Pregar o evangelho é amar. Pregar o evangelho é mostrar o amor de Cristo para as pessoas. Mas vamos tirar os versículos bíblicos decorados da boca e vamos mostrar nossa vida, esses versículos vivenciados em nós. Que a pessoa leia o evangelho em nós. Que nós reflitamos carta viva do evangelho. E precisamos romper o nosso egoísmo, porque nós temos todos os motivos para murmurar e falar de problemas, mas dificilmente conseguimos vencer nossas crises para amar mais alguém. Então, eu te desafio hoje a amar mais um. Vamos amar uma pessoa a mais hoje do que estamos amando? Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, obedeça essa palavra. Ame uma pessoa. Não comece com um exagero, não. Comece por um. Mas ame profundamente. Ame de forma integral. Ame financeiramente. Ame com alma. Ame com presença. Ame com verdade. Ame com sinceridade. Se entregue esse amor. Se permita ser machucado como Jesus foi. Se permita ser ofendido. Se permita ser maltratado. Se permita ser enganado. Se permita mentirem para você. Se permita blasfemarem, falarem mal de você. Amor é isso. Amor é dar cara a tapa, como Jesus deu. Eu já perdi as contas dos meus prejuízos financeiros. Eu tive um agora recente de 15 mil por uma pessoa e eu entreguei a Deus. E eu olho para ela e trato ela com a maior educação. Eu nunca destratei essa pessoa porque ela me deu esse prejuízo. Eu tive prejuízo de pessoas que me roubaram, mentiram, me enganaram, me traíram, me blasfemaram. E eu nunca destratei ela, nunca deixei de falar com elas. Eu sou cristão. Como cristão, eu tenho que mostrar a imagem e semelhança de Jesus para a pessoa. Eu sou um pequeno Cristo na terra. Eu sou o sacerdote do Senhor, embaixador do reino, um profeta do Altíssimo. Então, como filho, discípulo de Cristo, eu tenho que mostrar ao meu mestre como ele é, sendo exemplo e referencial e modelo, forma que forma. As pessoas têm que ler Jesus. Eu tenho que mostrar que eu sou templo do Espírito Santo. Pregar é fácil. Vivenciar, encarnar é outra coisa. E o meu desafio a você é esse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, ame, ame, ame. Ame como a Bíblia ensina. Ame com verdade. Em nome do Pai, eu quero encerrar essa palavra agora e quero antes, essa transmissão aqui, ela é feita no aplicativo pago do Google Meet e nós pagamos uma mensalidade de R$ 100. O nosso amado pastor está com a questão de saúde e, pela questão de saúde, ele não está podendo prover desse valor. Então, eu quero pedir para você que está me ouvindo presencialmente e você que está me ouvindo online, por favor, em nome de Jesus, nos ajude. Aí alguém pode perguntar, e você, Mateus? Não vai contribuir, não? Eu também estou contribuindo. Só que eu estou contribuindo em outra situação que eu não quero expor aqui. Então, eu já estou dando o meu melhor e Deus é testemunha. Se eu estou pedindo para você, é porque estamos precisando de algo a mais. Se eu não tivesse e o pastor Charles não tivesse essa situação, eu nem lhe pediria, eu mesmo pagava. Mas, infelizmente, nós estamos precisando. Eu não queria precisar pedir, mas estamos aqui contando com o seu apoio. Nós somos uma comunidade pequena, ainda com poucas pessoas, então precisamos estar
dando um sangue a mais. Eu lembro a história da galinha e do porco que resolveram criar uma empresa. A galinha ofereceu os ovos e o porco ofereceu o bacon. Para o porco oferecer o bacon, tinha que cortar um pedaço da própria carne. A galinha só tinha que dar os ovos. Dar os ovos às vezes é mais fácil, mas cortar um pedaço da carne, tirar de onde não tem, tirar aquilo que falta, é o verdadeiro amor, de negar a si mesmo e se sacrificar. Que venhamos dar exemplo em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o culto. Quero convidar a irmã Luciné, que está na frente do culto, para fazer o fechamento e encerramento. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Luciné, pode fechar o culto. Amém, amém, glória a Deus, né? E é a palavra maravilhosa. Eu creio que hoje nós saímos daqui com esse pensamento, né? Da necessidade da gente estar explanando o Evangelho do Senhor, né? Porque é isso que Deus quer. Nós, muitas das vezes, a gente impede. Em Lucas, né, 19:40, que fala, tem a frase que Jesus falou: e se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, né? Nesse versículo foi quando os fariseus eles exigiram, né, que eles repreendessem a multidão que aclamava Jesus como rei, né? Então Jesus ele falou isso. Então que nós não sejamos, não nos calamos, né? Não venhamos nos calar nesse período agora que a gente tenha que falar, para que as pedras não venham falar por nós, né? Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a todos, agradeço aí ao pastor Charles, né? Que Deus possa estar abençoando, nos dando o restante de noite aí tranquilo. Obrigada, o irmão Mateus. Que Deus possa continuar abençoando a vida da Niara, da Marisol, da Sandra, do Robson. Seja bem-vindo em nosso meio, pastor Charles, a Francine também, que está lá ouvindo, né? Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós e até o próximo sábado, em nome de Jesus, às 19 horas, com o culto, né, da Igreja Online, Essência do Caminho, Veredas Antigas. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Tenha uma boa noite. A paz a todos.